Salve galera, eu sou Gessé e eu tô aqui para trazer para vocês um vídeo diferente de Kingdom, cujo tema desse vídeo será uma pergunta para uma resposta. Uma pergunta que muitas pessoas fizeram em uma indagação até lógica, que o ponto de partida dela será no capítulo 354, onde é dito que aquele exército de coalizão, formado por 6 estados mais que 5 originalmente pelejaram contra Kim, assim que eles falham, até com o plano B do Hibuku, o Hibuku retorna a passagem de Kankoku e diz que o mínimo que eles podem fazer, já que a campanha foi um fracasso, é pelo menos devolver Sanyo, que é um ponto vital para Wei. Porém, Shu Shikun, o primeiro-ministro de Shu e um dos 4 senhores da guerra naquela época, ele diz que isso não é o bastante, que eles já decidiram um novo alvo e que é o traidor entre eles. E ao invés de atacarem Kim, que já está fora de cogitação para eles já falharam, eles se dirigem aqui. Nos é mostrado no mapa que eles percorrem um caminho, um trajeto basicamente em linha reta, passando pelos estados de Wei e Zhao até chegar em Qi, e iniciam seu ataque. A pergunta é justamente aí. Logo depois nos é informado que quando o exército de Qi está se preparando para enfrentá-los, o exército de Kim, liderado por Mobu, ataca a retaguarda do exército de coalizão e é lá que o exército de coalizão se dissolve finalmente. A pergunta é, por que então vamos assumir que esse trajeto em linha reta tomado pelo exército de coalizão, que é o trajeto mais rápido, também foi empreendido por Kim, já que é a maneira mais fácil deles chegarem à retaguarda do exército de coalizão? Não tem para que fazer desdobro, já que tirando de Kim, nessa época, tirando Qi, todos os demais aliados eram hostis aqui. Então Qi não tinha que ficar fazendo um zigue-zague para chegar no exército de coalizão. Não, vamos assumir que eles tomaram a mesma rota, a mesma linha reta, passando por Wei e Zhao para chegar na retaguarda do exército de coalizão. Então por que os estádios de Wei e Zhao não atacaram o exército de Qin? A resposta, galera, é simples. Vou fazer uma alusão para vocês. No capítulo 319, após o 15º dia da Batalha da Passagem de Kankoku, dia mais importante, depois que Kamei foi morto por Mobu, a capital de Shu recebe as notícias dessa derrota esmagadora do exército de coalizão. O rei Koretsu tá puto e ele pergunta a Renpa se ele acha que foi avarento na decisão dele em contribuir militarmente com essas pessoas para a coalizão. Renpa diz que se acha que ele foi avarento e falar pessoalmente com o general Koen, o grande conquistador do leste, o general de Shu. E o rei pergunta se é possível ele chamar Koen e ainda reestabilizar o exército de Shu. Renpa diz que isso é impossível. A verdade, galera, é que nessa coalizão a gente teve um exército de praticamente meio milhão de soldados contra cerca, 250, 270 mil do exército de Kim. A verdade é que Kim poderia igualar ou até exceder os números do exército de coalizão. Mas por que não foi feito? Renpa justifica nesse capítulo 319, onde ele diz que o exército de Kim, ao invés de convocar todas as suas tropas para a batalha na passagem Kankoku, eles não fizeram isso. Eles enviaram também boa parte das suas tropas para restabelecerem uma linha de defesa e retomarem os pontos, todas aquelas cidades que foram tomadas pelo exército de coalizão durante o seu avanço. Ou seja, eles fecharam todo aquele buraco, fecharam todo o território dele novamente. E se um novo exército fosse enviado para Kim, eles teriam que passar por todo o trajeto de novo até chegar na coalizão. Renpa diz que foi uma decisão sábia. Por que eu estou fazendo essa arremetida aqui? Porque mostra que o poderio militar de Kim era altíssimo, tanto em números quanto em qualidade. Após eles ganharem a batalha em Kankoku, após o exército de coalizão recuar, a moral de Kim estava altíssima. O que eu quero dizer com isso? Porque o exército de Mobu, o exército de Kim, que atacou a retaguarda do exército de coalizão, não foi atacado. Primeiro que Zhao e Wei, as terras que eles passaram, não poderiam mais enviar reforços para o exército de coalizão. Por que não? A resposta para tudo isso era uma aliança frágil. A primeira evidência, a mais pesada delas que eu posso citar para vocês, é que no capítulo 265, o único exército dos demais 6 estados
que não tinha invadido Qin ainda era o de Qi. Portanto, era o único que eles podiam negociar ainda e conseguir entrar em um acordo de paz. Saitako, que já estava pelas terras, aproveitou e solicitou uma audiência com o rei de Qi, Ouken, que ordenou que seu exército parasse o avanço para esperar os resultados dessa reunião. Saitako lança na cara do rei quanto custou a lealdade do rei, quanto custou para conseguirem a cooperação dele. Logo assim, na cara. O rei Ouken diz que no final das contas, a guerra é sobre isso, é sobre conseguir riquezas, terras e os demais. E Saitako pergunta quanto foi que o exército de coalizão ofereceu para ele para participar. Ele diz que Hibuku esquematizou um esquema onde cada estado receberia em pessoas em ouro e terras uma proporção à sua contribuição no exército de coalizão. Como o exército de Qi era de 50 mil homens, que receberia nesses parâmetros. E Saitako assegura que se eles vencerem, que se Qi cooperar com eles, eles vão pagar em dobro tudo que foi prometido, toda a quantia total que receberia se Qin caísse. O rei Ouken topa e o exército de Qi dá voltando para casa. Enfim, vejam quão frágil era essa aliança. Nessa época, era natural que os estados tivessem até uma questão honrosa, uma questão cavalheiresca para passar. Valores como honra, como honestidade, como comprometimento, ser bem visto pelos demais estados era algo comum na diplomacia. Eles tentavam impor isso. Mas a verdade é que a ambição, a trairagem falavam muito mais alto nessa época. Vejam, pelo dobro da quantia que foi oferecida, que topou retirar o seu exército e não participar da coalizão. Acabou lucrando sem ter que gastar um único soldado. Nessa época, era raríssimo. Nessa época, as alianças que eram feitas, elas não duravam nem o tempo mínimo que elas deveriam durar. Para vocês verem o quanto os estados eram ambiciosos. Quando cada um dos lados obtinha o que queria no seu propósito, a aliança era desfeita. Às vezes um lado conseguia o que queria e já terminava a aliança antes que o outro conseguisse seus ganhos também. Uma prova dessa aliança frágil, a aliança entre Qin e Zhao na época. Qin ganhou uma recompensa muito maior que foi Sanyo. Zhao conseguiu uma conquista em Yan. Mas logo depois, vejam o quanto o tabuleiro virou contra Qin. No capítulo 267, temos o próprio Goromei, quando ele encontra o Hibuku a primeira vez. Ele falando que, mesmo que o Hibuku tenha orquestrado todo esse exército de coalizão, o número de tropas entre Zhao e Wei é praticamente igual. Então ele não vai obedecer às ordens de um cara que tem a patente igual a dele. Só alguém que tem uma patente superior. Hibuku concorda. Mas aquela conversa entre eles é justamente para o Goromei tirar serviço da pessoa que Hibuku é. E vice-versa. Vejam que essa tensão entre o exército de coalizão, essa tensão entre homens que servem a estados que há um dia atrás eram inimigos, ficam se espionando e tirando serviço um do outro. No capítulo 268, um capítulo depois, temos a reunião do Ordo com o Goromei e um fica tirando o serviço do outro e dos demais comandantes ali do exército de coalizão. No capítulo 316, temos o próprio Goromei ficando até alegre com o fato do Kamei ter sido morto pelo Mobu. Ele se questiona que esse fato afeta muito o exército de coalizão como um todo. Mas logo depois ele pensa, ele vê que após essa batalha, o maior inimigo do estado de Wei para eles vai ser Shu. E o comandante supremo deles acabou de ser morto, ele fica feliz com isso. Da mesma forma, ele não se importa de usar o exército Han, que está ali como aliados deles, como escudo para proteger o seu quando o Kank está invadindo e tal. Para pegar a cabeça do Seikai. Então vejam que eles são conhecidos, mas eles não são amigos, eles não são companheiros. E é justamente isso que o Odo fala na reunião do capítulo 269. Ele fala justamente isso.
É muito excitante você estar nessa reunião com homens que originalmente são seus inimigos. E ele se direciona principalmente ao Ribuku, que ele diz o seguinte, ele diz, lutar ao seu lado traz uma satisfação do que seria até então o nosso maior inimigo de Yan, já que Yan e Zhao têm uma rixa prolongada ali. E finalmente vamos ao principal exemplo, que é o do 254, onde eu vou usar como exemplo o estado que é usado pela Karyothen ali, que é o estado de Shu. Ela diz que pela sua enorme extensão territorial, Shu faz fronteira com 5 estados. E que eles têm que pensar muito bem, porque a partir do momento que eles decidem atacar um estado, outros estados podem tentar puni-los em outros locais. É por isso que Shu é um pouco receosa em tentar conquistar territórios, não pelo poder deles. Tanto é que ela diz que eles têm poder para aniquilar uma nação inteira. Mas que eles ficam receosos de tomarem terras em um canto e perderem em outro, porque os outros estados certamente se aproveitarão. É nesse cenário que a gente tem que trabalhar. Primeiro, o exército de Qin, que ataca a retaguarda do exército de coalizão, que está em Qi, a gente não sabe ali se haviam outros comandantes como Tou, Kanki ou Zin que poderiam dar muito mais trabalho a um possível exército de resgate que viesse. Não nos foi especificado os números do exército de Qin, mas com certeza eram números grandes ali para atacarem a retaguarda de um exército de 500.000 praticamente. Outra coisa, por que Wei e Zhao enviariam exércitos de socorro, mesmo eles já tendo exércitos ali na coalizão, sendo que a aliança, acima de tudo, era feita por mais desconfiança do que qualquer outra coisa. Os estados ali eles estavam com um objetivo em comum, mas todos eram desconfiados uns dos outros. Zhao poderia ter muito bem receio de enviar um exército de resgate para cercar o exército do Mobu, e Yan se aproveitar disso e tomar terras dele, já que Yan estava rancorosa e frustrada por não ter tido êxito na coalizão. Wei poderia ter receio em enviar um exército de socorro para parar o Mobu e ter mais tropas de Qin invadindo as terras de Wei, ou até terras de Zhao, ou até terras de Shu. Se abandonou eles por o dobro das moedas que eles iriam oferecer, quem dirá seus próprios aliados que estão com raivas e frustrados. É por isso que o exército de Zhao e de Wei não enviaram reforços, porque para eles ali eles já tinham enviado tropas já, o mínimo de tropas possíveis para colaborar. Eles já estavam frustrados com semanas de batalhas sem bons resultados. Então eles não iam enviar mais do contingente deles e arriscar se expor para outros estados. Imagine o quanto o rei Tojo estaria puto com Ribuku e com os oficiais de Zhao ali. Vocês acham que um cara desse ia aceitar enviar, nem que seja 10.000 tropas para tentar parar um Mobu? Ou o próprio rei de Wei, que já teve seu estado tão agredido por Qin, vocês acham que ele enviariam mais homens para o Goromei, mesmo o Goromei tanto sem obter resultado? E mesmo que enviasse, não havia garantia de nada. Como eu disse, a gente não sabia os números do exército de Qin que Mobu levou, mas deviam ser grandes. A gente com certeza tinha outros bons generais ali da coalizão acompanhando o Mobu, que a gente nem foi mostrado. E o próprio exército de Qin iria reagir. Então assim, o exército de coalizão tinha sérias chances de ter uma derrota esmagadora. Era uma aliança muito frágil, galera. Existem evidências tanto no mangá quanto na história real. Eles não duravam muito tempo. Os objetivos muitas vezes divergiam. Existia uma constante desconfiança entre os oficiais inimigos. Então percebam tudo isso. É por isso que eu achei essa pergunta tão interessante, já que tem uma resposta tão legal para ela, que é essa. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Ajuda muito, galera. Tamo junto.